Querido amigo, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para apresentar a próxima programação do nosso Conectados com a Palavra. O Conectados é um programa com sequência de mensagens interligadas e em que se apresenta aquilo que é o tema das ministrações da Igreja O Brasil para Cristo durante aquele período, durante aquela semana, durante aquele mês, até durante o ano, porque o nosso assunto tem uma abrangência anual. E dentro do Conectados eu fui convidado para ministrar a Palavra de Deus também. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor do Ministério O Brasil para Cristo. E atualmente me encontro em fase de transição para a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E com a permissão e o convite do meu querido pastor Joel Estevanato, estou agora iniciando uma série de ministrações dentro de um tema principal, que são 19 segredos da frutificação. E então, nesses 19 episódios, eu vou estar abordando da maneira mais sequencial possível 19 buscas pessoais, buscas particulares na nossa vida, que uma vez atingidas, uma vez a consequência dela sendo atingida, nós acabaremos por naturalmente frutificar. As plantas de onde o Senhor Jesus Cristo tirou este exemplo, de onde a palavra de Deus tira esta figura, elas não têm a preocupação em frutificar. Elas têm que suprir as necessidades existenciais delas como plantas para oferecerem fruto, caso sejam árvores frutíferas, é claro. Então, elas apenas absorvem da natureza aquilo que lhes é necessário e aí naturalmente frutificam. Nós temos a natureza espiritual, nós somos gerados em Cristo pelo Espírito Santo. Então, qual é o nosso esforço em frutificar? Nenhum. Nós nos esforçamos, isto sim, para compreender os requisitos do Espírito Santo em quem fomos gerados, aquilo que lhe é agradável, e uma vez entendendo, compreendendo, recebendo dele essa ministração, nós vamos tomando posse, nós vamos inserindo em nós aquilo que o Espírito Santo pela palavra nos orienta, e aí nós naturalmente apareceremos com os nossos galhos carregados do fruto que abençoa vidas, que fortalece, que vivifica aquele que está próximo da morte ou mesmo numa condição já desesperadora. Então acompanhe conosco nesses 19 episódios que nós vamos apresentar. E eu tenho certeza no Senhor, porque não dependo de mim, não dependemos do que é humano, mas dependemos do Espírito Santo e sabemos que Ele está interessado em abençoar a sua vida. Então acompanhe conosco o programa Conectados, 19 segredos para a frutificação, pastor Eduardo, Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Quero orar com você agora para nós iniciarmos a nossa programação. Pai querido, iniciaremos, Senhor, esta sequência de mensagem e esses episódios, e eu te peço, Senhor, que dia após dia eles alcancem vidas, e essas vidas sejam, Senhor, abençoadas por Ti. E essas vidas naturalmente frutifiquem, naturalmente abençoem outras vidas. Senhor, usa-nos como canal da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória seja dada ao Teu nome. Nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor de São Paulo e do Brasil.
reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados, aleluia, nós declaramos, Jesus, tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Brasil, nós declaramos, Jesus, tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Brasil. Vamos declarar como igreja dele, mais uma vez. Somos tua igreja reunida. Somos embaixadores, embaixadores do teu reino, reino de amor. Temos essa autoridade de Cristo, Rei dos Reis. Recebemos autoridade, estamos acima de principados. Declare no mundo espiritual e poder. Nós declaramos, Jesus, tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Brasil. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade. Vamos entregar a Ele a honra, a glória, a adoração. A ti a honra, a ti a glória, somente a ti o domínio, majestade e louvor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade. Você pode profetizar com suas mãos levantadas. Nós declaramos, Jesus, tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando continuidade à nossa série de ministrações com os 19 segredos da frutificação. E entramos agora no episódio número 10, que trata da frutificação como resposta de obediência. E nós vamos falar sobre quando o mais suave sacrifício a oferecer a Deus é a simples obediência amorosa de seus filhos. Para isso nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, e ler o verso 22. E eu quero convidá-lo a fazer agora esta leitura comigo. A palavra do Senhor diz isto: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Vamos orar sobre este verso. Pai querido, Deus amado, pedimos agora, Senhor, que Tu ministres aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Concede-nos interpretação da Tua palavra pelo Teu Santo Espírito.
na autoridade dele, e em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Nós temos na vida do obediente a constatação de que 3 fatos principais o acompanham. E esses fatos são: ter construído uma vida de obediência. Em segundo lugar, observar a obediência ou a falta dela na vida do seu semelhante. E em terceiro lugar, ser constantemente usado, frequentemente usado como emissário de Deus para tais pessoas. E se você for verificar dentro das Sagradas Escrituras, é assim que sucede na vida daqueles de quem a palavra, ou a quem a palavra atribui a virtude da obediência. Sim, eu considero como uma virtude, porque é algo que vem de Deus e encontra residência em nosso coração. Nós abrimos a porta a esta virtude, nós nos entregamos a Deus, implorando que Ele nos faça obedientes, que Ele nos ministre esse dom, e então o Senhor graciosamente nos concede essa virtude. Eu quero analisar junto com você o primeiro fato que o acompanha, é que o obediente acaba construindo uma vida de obediência, né? Ele, para construir a sua vida, ele, a partir do primeiro momento em que recebe de Deus esta virtude, essa capacitação, então a partir dali a construção dos seus passos, o segmento dos seus passos se dá sempre em obediência à palavra de Deus. Como nós estamos falando de Samuel, nós podemos verificar que isso aconteceu com ele. O próprio Samuel, ele começou uma vida de obediência muito cedo. Quero destacar que nós começamos a vida quando começamos a obedecer, porque é a partir daí que a nossa vida realmente vai frutificar pela operação da mão de Deus. E Samuel começou essa caminhada, essa jornada de obediência na terra, desde a sua meninice. Nós vemos lá no capítulo 3 desse próprio livro de Samuel. Eu quero destacar alguns versículos para nós observarmos o que se deu com ele. Por exemplo, o verso 5, ele vai nos apresentar Samuel ouvindo uma voz, né? Aliás, perdão, no verso 4 é que o Senhor o chama. E no verso 5, Samuel aparece correndo até Eli e dizendo: eis-me aqui porque me chamaste. Ele tinha por volta de 9, 10 anos, e ele ouve um chamado. É de noite, ele está deitado, ele está num momento de dormir, não sei se estava já sonolento ou não, mas ele ouve um chamado e aquece, ele obedece, ele se dirige a Eli e obedece. Já não é normal, e se você tem a convivência natural das pessoas, sabe que isso já não é normal, mas tudo bem, foi a primeira vez que ele ouviu a voz. Acontece que no verso 6, nós vamos ver que o Senhor Deus torna a chamá-lo. Veja aí no começo do verso: e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. É a segunda vez que ele está sendo chamado, e na primeira vez ele disse: olha, eu não te chamei. Ele vai se deitar e ouve o chamado. Só há eles dois ali. E então Samuel agora sim dá uma demonstração de uma obediência desde a infância, porque ao invés de dizer: bom, ele não me chamou, eu estou imaginando coisas, ou não vou atendê-lo, vou esperar que ele chame outra vez. Não, ele se levanta, vai até o mesmo Eli e diz: o Senhor me chamou? E Eli vai dizer novamente: não, eu não o chamei, pode deitar-se, filho meu. O que está no final do verso 6, pode deitar-se, filho meu. E Samuel assim faz, é uma ordenança de Eli, ele obedece, ele vai e deita. Acontece que no verso 8, nós vamos encontrar, eu quero colocar aí para você também o verso 8, o Senhor torna a chamar terceira vez. Olha,
Reflita comigo sobre a palavra de Deus. Samuel tinha ouvido um chamado a primeira vez e se apresentou a Eli. Eli disse que não o chamou. Samuel ouve um segundo chamado e se apresenta prontamente a Eli. Eli diz que não o chamou e diz a ele que deite para dormir. E Samuel ouve um terceiro chamado e imediatamente se levanta e vai até Eli e diz: o Senhor me chamou? É uma condição, uma atitude de obediência, de cuidado, de seriedade muito grande para a vida de um menino, de uma criança. Mas é assim que Samuel começa o seu caminho de obediência. A ordem deve ser cumprida, o chamado deve ser atendido, a orientação deve ser analisada. A vida do obediente, ela é próspera porque ele leva a sério aquelas circunstâncias da vida em que os que não levam a sério acabam por desobedecer, acabam por perder a oportunidade. Mas o obediente não, apesar de que ele não está entendendo o que está acontecendo, mas ele primeiro obedece e depois verifica o que se seguirá daí. Então no verso 8 nós temos essa condição, mas aí vem o verso 9. E Eli está vendo, no verso 8, ele está vendo que é Deus quem está chamando Samuel. E Eli diz a Samuel: olha, dá uma nova ordem, preste atenção comigo no que Samuel está ouvindo, né? Olha, faça assim, quando essa voz te chamar, responda dessa maneira: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar, obedeceu a voz de Eli. Você e eu sabemos que a partir daí Samuel ficou esperando ser chamado. E eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, para essa circunstância que está nas entrelinhas. Não está escrito aí, mas eu sou espiritual, você é espiritual. Nós sabemos o que aconteceu. Samuel foi se deitar e dessa vez ele está esperando ser chamado. Vê como é a vida do obediente? Ele obedece sem saber o que está acontecendo. E agora, obedecendo a orientação de Eli, ele está aguardando uma nova chamada. E o Senhor não se deixa esperar por aquele que está aguardando uma comunicação dele. E o Senhor se dirige novamente a Samuel, é o que está no verso 10. Em que eu quero ler com você o verso 10, porque agora vai aparecer aquele que está chamando de fato Samuel, e é o Senhor. E diz o verso 10 assim: então veio o Senhor e esteve ali. Eu quero chamar a tua atenção para esta frase: e esteve ali. Ou seja, o Senhor comparece àquele quarto daquela criança, e o Senhor já compareceu tantas vezes ao meu quarto desde criança, e o Senhor comparece no teu quarto também, e o Senhor comparece e fica ali. Ele não fala, ele não dá ordem. Primeiro, ele observa com agrado a nossa condição de estar na expectativa de que ele fale para obedecê-lo. Eu vejo os olhos do Senhor sobre aquela criança, como eu vi tantas vezes na minha infância, os olhos do Senhor sobre mim. Eu sabia que ele estava ali, que ele estava olhando para mim, e isso é extremamente agradável para nós, e isso é extremamente agradável para Deus. E eu penso no Senhor sorrindo e dizendo: então agora você vai conhecer aquele que te chama. E chamou Samuel outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel, em obediência a Eli e em respeito à voz do Senhor, retorna estas palavras: fala, Senhor, porque o teu servo está te ouvindo. Mas ele só é servo porque obedece. Não pode ser servo quem não obedece. Qual seria a lógica? Qual seria o nexo causal? Qual seria a circunstância em que alguém fosse colocado como servo de Deus se ele não obedece? Qual é o amo, qual é o Senhor que quer ter um servo que não lhe obedeça? Então Samuel pode
criança de 9 anos, com toda a autoridade, dizer ao Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsevaô, fala Adonai, porque o teu servo, aquele que te obedece, está ouvindo com a clara, a manifesta intenção de obedecê-lo, de respeitá-lo, de honrá-lo. E esta é a primeira circunstância na vida do obediente. E eu quero olhar com você agora para a segunda circunstância que eu anotei aqui, que é a de observar a obediência ou a ausência, a falta da obediência na vida do seu semelhante. Na verdade, nas Escrituras, se eu for dar todos os exemplos, eu vou passar aí muitas e muitas horas, porque esse é o registro exato da vida dos profetas. É o que acontece com todos os profetas do Senhor. Todos eles são emissários de Deus. Todos eles trazem uma palavra do Senhor. Todos eles manifestam uma vontade do Senhor. Então eles observam na vida do seu ou dos seus semelhantes se eles obedecerão ou não obedecerão à palavra do Senhor. Esse é o segundo fato característico da vida de quem obedece. Porque seus olhos ficam aguçados para o seu semelhante para ver se eles também obedecerão, até por causa da terceira condição que se seguirá. Mas estamos ainda verificando isso, a observação, né? Todos os profetas observam. Nós podemos encontrar isso, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 3, nos versos 10 e 11. Isaías é comissionado por Deus, e nos capítulos 1 e 2 e até o 3, ele traz a palavra do Senhor, palavra de repreensão, palavra de orientação para o povo, e no capítulo 3, nos versos 10 e 11, que eu vou passar a ver com você, ele diz por que ele observa, por que ele está atento se vão obedecer ou não, porque há uma continuidade no obedecer e há uma continuidade no não obedecer. E Deus manda Isaías dizer ao povo a respeito de tudo aquilo que Deus tinha mandado ser dito, se eles iam obedecer ou não, e Deus dá o veredito sobre obediência ou desobediência. Deus diz, Isaías, fala para eles estas palavras que eu quero ler com você. Diga aos justos que bem lhes irá. Diga àquele que me obedece. Diga àquele que faz o que é correto. Diz àquele que é justo diante dos meus olhos. Diga aos Noés da terra, diga aos Enoques da terra, diga aos Paulos da terra, diga aos Pedros da terra, que bem lhes irá, porque eles comerão do fruto das suas obras, porque as suas obras de obediência têm recompensa. Paulo, quando escreve aos Coríntios, o longo capítulo 15 daquela carta, declarando a ressurreição de Cristo e tudo aquilo que nos acontecerá na nossa ressurreição quando da vinda dele, é um capítulo maravilhoso que trata da maior expectativa do ser humano, a ressurreição e o encontro com o Senhor, né? Então 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4 tratam desse assunto maravilhoso. E Paulo diz no último verso, que é o 58, depois de tudo isso que eu falei para vocês a respeito do que é ressuscitar com Cristo, ele diz, sejam firmes e constantes, sejam obedientes, sejam justos, sejam direcionados na obra do Senhor, porque não será vão o vosso trabalho no Senhor. Vocês não estarão obedecendo sem nenhum propósito. Eu quero colocar para você aí. Veja, meus amados irmãos, diante disso que eu falei, diante da ressurreição que nos está proposta, eu fui emissário de Deus para trazer uma palavra de ressurreição para a sua vida. Eu fui emissário de Deus para dizer que Ele recompensa o justo. Eu sou emissário para te dizer, então seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque essa obra, esse trabalho não é vão no Senhor. Isto é o que Isaías observou, isto é o que Paulo observou, mas há uma segunda parte, e eu quero voltar infelizmente lá para Isaías
3, verso 11, com uma palavra que infelizmente eu digo se aplicará àquele que não obedece. E ele está debaixo da observação do profeta também. O profeta está vendo antecipadamente a sua derrota. O profeta está vendo antecipadamente a sua ruína. E lá em Isaías 3:11 está escrito: ao ímpio, ai do ímpio, mal lhe irá. Mal irá porque ele não obedece, mal irá porque ele não se deixa orientar. E a recompensa das suas mãos, a recompensa da desobediência se lhe dará. É isso que acontece. É isso que está, em resumo, orientando toda a história da humanidade. O destino de toda a raça humana foi traçado em um versículo do Novo Testamento. E eu quero ler com você lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 19, e ver que se obediência é importante ou não. Paulo está narrando a diferença entre Adão, o primeiro homem, e Jesus Cristo, o segundo homem. E ele está dizendo: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quero me deter aqui, explicar um pouquinho para você essa primeira parte. Veja o alcance da desobediência. A minha desobediência prejudica a minha vida, mas a minha desobediência prejudica a minha família. A minha desobediência prejudica terceiros. A minha desobediência prejudica uma nação. O povo de Deus não está entendendo esse aspecto da obediência. Aquele que se levanta contra a palavra de Deus, ele trará mal sobre a nação. Aquele que se levanta em defesa da palavra de Deus, ele trará bênção sobre a nação. E eu quero dizer que quando eu desobedeço, eu estou trazendo resultado sobre a minha vida, da minha família, da minha nação, a da igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma referência negativa, um resultado negativo. E a palavra de Deus, ela é infalível e implacável. Ai do ímpio, porque ele colherá a obra das suas mãos, diz Isaías 3:11. E Paulo está dizendo, eu vou voltar agora lá a Romanos 5:19, na primeira parte ele disse: pela desobediência de um, toda a família, toda a nação, toda a humanidade entrou em rota de colisão com a palavra de Deus, entrou em rota de colisão com o trono de justiça de Deus, de juízo. Mas Paulo completa dizendo: assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos, justificados diante de Deus. Então aquele que obedeceu nos justifica. Aquele que obedeceu nos recoloca, não em direção, em rota de colisão com a justiça de Deus, mas agora em caminho, em direcionamento pelo caminho estreito, à porta que nos dá acesso à presença de Deus. Pela sua obediência nos capacitou a sermos obedientes, porque até poderíamos querer ser obedientes, mas não tínhamos virtude, como falei no começo, para a obediência, porque a vontade humana, ela fracassa, infelizmente, verdadeiramente, diante da sua submissão ao pecado, diante da presença do pecado no seu corpo. Mas quando a virtude de Deus, que é mais forte que a presença do pecado, quando a virtude de Deus que faz superabundar a graça sobre o pecado, então nós alcançamos obediência por este que abriu as portas da obediência para nós. Deixe-se ser seguidor do Senhor, comece a sua vida na terra, comece o seu caminho de vitória na terra, obedecendo a Deus, lendo a palavra do Senhor e dizendo: obedecerei isto, redirecionarei o meu caminho pela palavra do Senhor, esconderei a palavra do Senhor dentro de mim para não pecar contra Ele. E eu volto para encerrar lá para Samuel, confrontando Saul, que tinha desobedecido
uma ordem direta de Deus, que estava na condição de rebelião contra Deus. E Samuel diz, e eu quero perguntar a você, como é que ele diz o que ele está dizendo? Há duas formas de ele dizer, aí está diante de você a tela, eu vou ler de uma forma, depois direi de outra. Está escrito, porém Samuel disse, eu vou interpretar a forma como Samuel disse. Eu quero até tirar agora da tela, eu vou ler aqui na Bíblia, para que você acompanhe a minha expressão e veja se é desta forma que Samuel falou. Verso 22, eu vou ler aqui. Porém Samuel disse, e tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, o atender melhor é do que a gordura de carneiros. É desta forma, acusativa, inquisitiva, dura, que Samuel fala. Lerei da segunda forma. Mas antes de ler da segunda forma, quero ler ainda aqui, você não precisa entrar na escritura comigo. Quero ler aqui primeiro o verso 11 que diz, Deus falou a Samuel, arrependo-me de ter posto a Saul como rei. Ele deixou de me seguir. Ele não executa as minhas palavras. Então Samuel se contristou a noite inteira e clamou a noite inteira ao Senhor pela vida de Saul. Samuel sabia o caminho da desobediência. O caminho da desobediência é a desgraça, é a morte. Então eu vou ler agora para você como foi que este Samuel da madrugada falou com Saul de manhã. Porém Samuel disse, tem porventura, Saul, o Senhor tanto prazer assim em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra dele? Saul, obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que gordura de carneiro. É com esta palavra cheia de misericórdia, com esta palavra de quem sabe que não irá bem a Saul, é que Samuel, entristecido, quebrantado, fala como eu estou falando com você agora. Quem seria eu para trazer uma palavra de forma dura ou acusatória a você, se também eu sou alvo da mesma palavra do Senhor? Então eu quero dizer para você, para encerrar esta pregação, meu querido, minha querida, por acaso o Senhor teria tanto prazer em qualquer coisa que você faça para Ele? Ele tem tanto prazer assim no que você pensa dar para Ele, que seja maior do que você obedecer à palavra dEle, segui-la, aplicá-la à sua vida? Meu querido, minha querida, obedecer ao Senhor é muito melhor do que qualquer coisa que você faça, que eu faça. Obedecer é melhor que o melhor de todos os presentes. Obedeça a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar rapidamente? Pai querido, derrama a tua virtude sobre nós para que possamos te obedecer. Faze-nos fortes em ti, pela operação do teu Espírito Santo em nós, para que obedeçamos e isso resulte em nós, em vitória na vida material e espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus a você. Meu querido irmão, querido amigo, essa programação é um culto que está chegando até você, online, está chegando no seu lar, no seu trabalho, aí no seu particular. E como um culto que nós prestamos a Deus, em todo culto que nós prestamos a Deus, nós oferecemos aos ouvintes a oportunidade de cooperar, de exercitar generosidade
e cooperar com a manutenção do trabalho e também com o progresso desse trabalho, alcançando cada vez mais vidas, tendo cada vez mais meios de abençoar as pessoas espiritualmente. Então, aparecerá dentro aí de alguns instantes na sua tela as contas do nosso ministério, através das quais você pode cooperar com esse trabalho, já que também dentro de um culto nós ofertamos, apresentamos a Deus aquilo que o Espírito Santo nos convence a oferecer ao Senhor, não como forma de barganha. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor é dono de todos os tesouros, de todas as riquezas, mas a igreja do Senhor, ela faz dá uma lição de generosidade quando ela permite que cada um de nós cumpra aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e eu vou ler o verso 7, que é um verso que nós já conhecemos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quer cooperar com esta obra, se você quer ver esta palavra chegar a mais pessoas, novo equipamento, novo alcance, coopere com numa dessas contas que está aparecendo para você aí na tela, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus se alegrará e que Deus, que é generoso e rico em misericórdia e graça, derramará misericórdia e graça sobre você e sua família, e você terá a sua sementeira abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua cooperação. Nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, abençoa neste momento o nosso contribuinte. Sê favorável, Senhor. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Que a Tua bênção, Senhor Deus querido, está na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela rica oportunidade de ser ministro da palavra dele para o coração a quem ele quer abençoar. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer porque você está, assim, me permitindo ler a palavra do Senhor e explaná-la para a bênção do seu coração. E quero dizer que estamos aqui nesses capítulos, nessas mensagens, procurando que você receba algo que sirva não apenas para quando está ouvindo, mas pelo restante da sua vida. Essa palavra seja orientadora e abençoadora da sua vida. Frutificar no Senhor é o objetivo que nós temos e esperamos estar alcançando com você. Que Deus o abençoe, que Deus o faça frutificar, que Deus o faça feliz, que Deus o faça abençoado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.